Você já imaginou acordar no meio do oceano sem comida, sem ajuda, e perceber que a pessoa que você mais confiava foi quem te colocou ali? Essa é a história de Lúcia. E o que aconteceu com ela nos próximos 4 dias vai provar que milagres existem, mesmo quando tudo parece perdido. Fique até o final, porque o que você vai ouvir é de arrepiar. O sol estava implacável naquela tarde de quinta-feira. Não era o sol bonito de postal, aquele que faz as pessoas tirarem fotos na praia. Era o sol cruel. O sol que queima a pele até ela rachar, que seca a boca até a língua grudar no céu da boca, que transforma cada segundo embaixo dele numa tortura silenciosa. Lúcia apertou os olhos, tentando se proteger do reflexo cegante da água. Cada raio de luz que batia nas ondas parecia uma lâmina entrando nos olhos dela. A pele do rosto estava vermelha, inchada, descascando. Ela tocou o nariz e sentiu a ardência. Queimadura de 2º grau. Mas isso era o menor dos problemas. A cada movimento do barco, seu estômago revirava. Não pela onda, embora o balanço fosse constante, hipnótico, enjoativo. Era pela fome. Uma fome que tinha passado da fase do desconforto, da fase da dor, e entrado na fase do desespero físico. Aquela sensação de que o próprio corpo estava se consumindo por dentro, devorando músculo, queimando reserva, desligando funções não essenciais para tentar manter o coração batendo por mais algumas horas. Fazia 2 dias que ela e a filha, Sofia, de apenas 6 anos, estavam à deriva. 48 horas, 2.880 minutos, 172.800 segundos. Lúcia tinha parado de contar depois das primeiras 12 horas, mas o corpo dela não parou. O corpo sabia exatamente quanto tempo tinha passado desde a última refeição. 2 dias sem comer. 2 dias vendo o horizonte azul se esticar infinitamente em todas as direções, sem nenhum sinal de terra, de barco, de vida. Só água. Água por todo lado. E a ironia cruel de estar morrendo de sede no meio de um oceano. Sofia estava encolhida debaixo da lona improvisada que Lúcia tinha amarrado entre 2 suportes de rede no convés. A lona era velha, rasgada em alguns pontos e mal fazia sombra, mas era melhor que nada. A menina estava deitada de lado, as perninhas magras encolhidas contra o peito, os lábios rachados, sangrando nos cantos. Os olhos dela, normalmente tão brilhantes, tão cheios de vida, estavam fundos, sem brilho, com aquelas olheiras escuras que criança não deveria ter. Ela não chorava mais. Nas primeiras horas, Sofia tinha chorado muito, chamado pelo pai, perguntado quando iam voltar para casa, reclamado da fome, da sede, do calor. Mas agora ela não fazia mais nada disso. Agora ela só ficava ali, quieta, conservando energia que não tinha. E pior que tudo, ela olhava para a mãe com aquela expressão que dilacerava o peito de Lúcia mais que a fome, mais que a sede, mais que o sol. Confiança. Sofia ainda confiava que a mãe ia resolver tudo, que a mãe tinha um plano, que a mãe era forte, era sábia, era capaz de qualquer coisa. Como explicar para uma criança de 6 anos que a mãe não sabia de nada, que a mãe estava tão assustada quanto ela, que a mãe só estava segurando as pontas porque desmoronar não era opção? Mãe, Sofia sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Dói. Ela tocou a própria barriga, aquela barriguinha que tinha sido rechonchuda, que pulava quando Sofia ria, agora estava murcha, contraída, a pele esticada sobre os ossos. Lúcia engoliu o nó na garganta. Não podia chorar. Chorar desperdiçava água. Água que o corpo não tinha para perder. Ela se arrastou até onde tinha guardado a última garrafa de água mineral. Uma garrafa de litro, da marca mais barata, que Marcelo devia ter comprado no posto de gasolina antes de fazer o que fez. Lúcia abriu a garrafa
e olhou para dentro. Restavam uns 300 mililitros, talvez menos. Não ia durar até o anoitecer. E depois? Depois era o começo do fim. O corpo humano aguenta 3 semanas sem comida, mas só 3 dias sem água. E elas já estavam no limite. Só mais um golinho, meu amor. Só um golinho bem pequenininho, tá bom? Lúcia disse, forçando a voz a soar firme, maternal no controle. Sofia abriu os lábios rachados. Lúcia inclinou a garrafa devagar, deixando a água escorrer na boca da filha. Sofia engoliu com dificuldade, a garganta seca fazendo ela engasgar. Devagarinho, amor, devagarinho. Quando Sofia tinha bebido uns 3 goles, Lúcia tirou a garrafa. A menina gemeu querendo mais. Mais tarde, filha. A gente precisa guardar. Sofia não discutiu. Só fechou os olhos e voltou para a posição fetal. Lúcia tampou a garrafa e guardou ela na sombra, embaixo de um pedaço de lona molhada. Não ia fazer muita diferença, mas pelo menos dava a ilusão de controle. A ilusão de que ela estava fazendo alguma coisa. Ela se arrastou até a borda do barco e olhou para a água, para a imensidão azul que cercava elas por todos os lados. Não tinha onda grande. O mar estava relativamente calmo, o que era uma bênção e uma maldição. Bênção porque o barco não estava virando, não estava sendo jogado de um lado para o outro. Maldição porque mar calmo significava que elas estavam longe da rota de navegação. Barcos de pesca, de turismo, de carga, todos evitavam água rasa e calma. Eles ficavam nas rotas principais, onde o mar era mais agitado, mas a navegação mais rápida. Lúcia olhou para o motor quebrado na popa. Ela tinha tentado consertar. Tinha aberto o motor, olhado os fios, tentado reconectar alguma coisa, mas não adiantou. Marcelo tinha cortado fios que ela não sabia nem o nome, tinha removido peças que ela não sabia nem para que serviam. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria garantir que o motor não funcionasse, que elas não tivessem chance nenhuma de voltar sozinhas. Lúcia olhou para o céu. Azul, limpo, sem nenhuma nuvem, sem nenhum sinal de chuva. Chuva seria salvação. Chuva significaria água doce caindo do céu. Mas não, o céu estava tão indiferente quanto o mar. E então ela pensou, pela 1000ª vez desde que Marcelo tinha ido embora. Como foi que eu deixei isso acontecer? Como foi que eu não vi? Como foi que eu fui tão burra? Mas ela sabia exatamente como, porque ela tinha confiado, porque ela tinha amado, porque ela tinha acreditado que, no fundo, ele ainda era o homem que ela tinha se casado. E ela estava errada. 3 dias antes, quarta-feira, 14h30, a cozinha do restaurante Mar Azul estava num ritmo frenético. Era véspera de feriado e o lugar estava lotado. Turistas, famílias, grupos de amigos, todos queriam comer frutos do mar frescos com aquela vista privilegiada para o oceano. Lúcia estava na frente da bancada de preparo, descascando camarões com uma velocidade que só 15 anos de experiência podem ensinar. Suas mãos se moviam no automático, rápidas, precisas, eficientes. Pegar o camarão, arrancar a cabeça, puxar a casca, fazer um corte nas costas, tirar a veia preta, jogar na tigela de gelo, repetir, repetir, repetir. Ela gostava daquele trabalho. Tinha começado como ajudante de cozinha quando tinha 19 anos, logo depois de engravidar de Sofia. Marcelo ainda era pescador iniciante na época, trabalhando no barco do tio, ganhando mixaria. O dinheiro deles mal dava para o aluguel, então Lúcia tinha ido atrás de trabalho e descobriu que tinha jeito para cozinha. Ela gostava do cheiro do mar misturado com alho, azeite e limão. Gostava do barulho da cozinha, das panelas batendo, das facas cortando, do chefe gritando pedidos. Gostava da sensação de estar criando algo que ia alimentar alguém, que ia fazer alguém feliz, que ia virar memória boa. Mas naquele dia, sua cabeça estava longe.
muito longe. O celular dela vibrou no bolso do avental. Ela limpou as mãos num pano e pegou o aparelho. Mensagem de Marcelo. Preciso falar contigo, hoje à noite. É importante. Lúcia suspirou fundo e guardou o celular sem responder. Nos últimos 3 meses, tudo com Marcelo tinha virado importante. Importante como precisamos conversar sobre nós. Importante como acho que estamos nos afastando. Importante como não sei se ainda sinto o mesmo por você. Ela sabia o que estava acontecendo. Não era burra. 20 anos de relacionamento ensinam você a ler os sinais. Marcelo tinha começado a chegar tarde em casa. Sempre com desculpas sobre maré ruim, rede que rasgou, motor que deu problema, cliente que atrasou o pagamento. No começo, Lúcia acreditava. Afinal, trabalho de pescador era imprevisível mesmo. Mas aí começaram outros sinais. O cheiro. Lúcia conhecia o cheiro de Marcelo. Conhecia o cheiro de suor misturado com maresia, de óleo diesel, de peixe. Mas nas últimas semanas, ele estava chegando em casa cheirando diferente. Perfume feminino, doce, caro. O tipo de perfume que mulher de pescador não usa. E tinha o celular. Marcelo tinha começado a colocar senha no celular. Nunca tinha feito isso antes. E quando o telefone tocava, ele se levantava e ia para outra sala para atender. Sempre com aquele tom de voz baixo, secreto. E tinha o jeito que ele olhava para ela. Ou melhor, o jeito que ele não olhava. Quando Lúcia falava com ele, Marcelo olhava para o chão, para a televisão, para o teto, para o nada. Mas não para ela. Nunca para ela. E pior de tudo, Lúcia sabia o nome dela. Camila. Uma das garotas do trabalho tinha visto Marcelo com ela no calçadão. Uma gringa linda, ela tinha dito, tentando soar casual, mas com aquela cara de quem sabe que está entregando bomba. Loira, bronzeada, corpo de modelo. Alugou aquela casa de temporada na avenida principal. Deve ter grana. Lúcia tinha pesquisado. Instagram, Facebook. Tinha achado o perfil. Camila Rodrigues. Argentina, 32 anos. Professora de yoga. 6 meses morando em Guarujá para se encontrar. As fotos eram tudo que Lúcia não era mais. Camila na praia, de biquíni, corpo perfeito. Camila fazendo pose de yoga no pôr do sol. Camila sorrindo, sem preocupação, sem responsabilidade, sem filha de 6 anos dependendo dela. Lúcia tinha fechado o Instagram e chorado no banheiro do restaurante por 20 minutos. Quarta-feira, 22h15. Quando Lúcia chegou em casa depois do trabalho, Marcelo já estava lá. Sentado na ponta do sofá, os ombros curvados, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Sofia estava no quarto, dormindo. Lúcia tinha pedido para a vizinha buscar ela na escola e dar jantar. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado, do tipo que vem antes de tudo desabar. Lúcia largou a bolsa na mesa da cozinha e ficou parada ali, encostada na parede, os braços cruzados. Então, ela perguntou. A voz saiu mais seca que ela pretendia, mas não tinha como fingir. Não tinha como fazer charme. Ela estava cansada, cansada de fingir que não via, que não sabia, que não sofria. Marcelo ergueu a cabeça e olhou para ela. E Lúcia viu algo nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Culpa e decisão. Ele ia terminar. Lúcia, eu não queria que fosse desse jeito, ele disse, a voz rouca. Do que jeito, Marcelo? Lúcia retrucou. Traindo sua mulher enquanto ela trabalha o dia inteiro para ajudar a pagar as contas, destruindo sua família enquanto sua filha dorme no quarto do lado? Marcelo abaixou a cabeça de novo. Eu não planejei isso, eu juro, eu não queria magoar você. Lúcia soltou um riso amargo, mas magoou, parabéns. Silêncio. E então Marcelo disse baixinho, eu me apaixonei. As 4 palavras que destroem casamentos. As 4 palavras que justificam traição, abandono, destruição. Eu me apaixonei. Como se amor fosse desculpa.
como se sentimento fosse mais importante que compromisso, que família, que história. Lúcia sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Você se apaixonou. Que lindo, Marcelo. Que história romântica. O pescador e a gringa. Aposto que vai dar um filme. Lúcia, por favor. Por favor, o quê? Ela interrompeu, a voz subindo. Por favor, não fica brava. Por favor, entende. Por favor, aceita numa boa. Marcelo levantou do sofá e deu um passo em direção a ela. Eu quero fazer as coisas do jeito certo. Eu não quero terminar mal. Eu não quero que a Sofia sofra. Lúcia o encarou. Ela vai sofrer, Marcelo. Não tem jeito certo de explodir a vida de uma criança de 6 anos. Eu sei, mas a gente pode minimizar. A gente pode fazer uma transição. Ela ainda é pequena, ela vai se adaptar. Lúcia balançou a cabeça, incrédula. Você ensaiou isso? Esse discurso? Marcelo ignorou a pergunta. Eu pensei... A gente podia fazer uma última viagem. Eu, você No meu e a barco. Sofia. Um fim de semana. Pra gente se despedir direito. Pra Sofia ter uma última memória boa da gente junto. E depois a gente senta com ela e explica que papai e mamãe vão morar em casas separadas, mas que a gente ainda é família. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dela queria gritar. Queria pegar alguma coisa e jogar na cabeça dele. Queria expulsar ele dali, mudar a fechadura, nunca mais ver a cara dele. Mas outra parte, a parte cansada, a parte que ainda amava aquele homem apesar de tudo, a parte que se lembrava de quando eles eram felizes, pensou: e se? E se essa viagem mudasse alguma coisa? E se, estando ali no mar, só os três, longe de Camila, longe das distrações, Marcelo percebesse que não queria perder isso? E se ele ainda amasse ela no fundo? Foi um pensamento idiota, desesperado, patético, mas era o pensamento de quem estava se afogando e agarrava qualquer coisa. Tá bom, Lúcia disse, baixinho. A gente vai. Marcelo pareceu surpreso. Sério? Sério. Mas não é para Sofia. É para mim, para eu ter certeza que fiz tudo o que podia. Marcelo assentiu, aliviado. Sábado de manhã. Eu busco vocês às 7. E Lúcia, obrigado. Ela não respondeu, só virou as costas e foi para o quarto. Sábado, 6h45. Lúcia acordou antes do despertador. Não tinha dormido direito. Passou a noite toda se revirando na cama, pensando na viagem, imaginando cenários. Em alguns deles, Marcelo pedia desculpas, chorava, implorava para ela perdoar. Em outros, ele confirmava o fim, mas pelo menos era um fim digno, respeitoso. Em nenhum deles ela imaginou o que realmente ia acontecer. Ela levantou, tomou banho, vestiu uma roupa simples, short jeans, camiseta branca, tênis, passou o protetor solar no rosto e nos braços. Acordou Sofia, que resmungou, mas obedeceu. Mãe, a gente vai pescar? Sofia perguntou, esfregando os olhos. Não, amor, só passear no barco. Vai ter golfinho? Talvez. Sofia sorriu, e aquele sorriso doeu no peito de Lúcia. Como seria explicar para ela que o pai ia embora, que a família ia se separar, que a vida ia mudar completamente? Às 7 em ponto, Marcelo buzinou do lado de fora. Lúcia pegou a mochila pequena que tinha preparado. Uma muda de roupa, protetor solar, chapéu, óculos escuros. Marcelo tinha dito que não precisava levar comida, que ele tinha preparado tudo. Ela acreditou. Sábado, 7h10, pier municipal. O barco de Marcelo estava atracado no pier, balançando suavemente com a maré. Era um barco de pesca médio, de uns 12 metros, com cabine pequena na frente, espaço aberto no convés e motor de popa potente. A pintura estava desbotada, o casco tinha riscos e marcas de anos de uso, mas o barco era sólido, confiável. Ou pelo menos Lúcia achava que era. Marcelo estava de pé no convés, arrumando cordas, preparando o barco para a viagem. Ele acenou quando viu Lúcia e Sofia se aproximando. Bom dia, quem está pronta para a aventura?
Sofia correu até o pier animada. Eu tô pronta! Marcelo pulou do barco para o pier e pegou Sofia no colo, girando ela no ar. A menina gritou de alegria. E Lúcia, vendo aquela cena, sentiu o coração se partir de novo. Porque aquele era o Marcelo que ela conhecia. O Marcelo pai, o Marcelo carinhoso, o Marcelo que amava a filha mais que qualquer coisa no mundo. Como esse homem era capaz de destruir tudo isso? Vamos, Marcelo perguntou, olhando para Lúcia. Ela assentiu e subiu no barco. Sábado, 8h30, alto mar. Eles tinham saído do pier fazia 40 minutos. O mar estava calmo, quase sem ondas, refletindo o céu azul claro da manhã. O sol estava subindo devagar, ainda não muito forte. A brisa era fresca, gostosa. Sofia estava sentada na proa do barco, as pernas balançando para fora, rindo cada vez que uma gota de água espirrava no rosto dela. Marcelo pilotava o barco com aquela confiança de quem fez aquilo a vida inteira. E Lúcia estava sentada na cabine, observando o marido, observando a filha, tentando gravar aquele momento, porque alguma coisa nela, algo instintivo, antigo, sussurrava: isso é a última vez que vocês vão estar assim. Guarda bem, guarda para sempre. Ela olhou para trás. A linha da costa era uma faixa fina no horizonte. Estavam longe, muito longe. Marcelo! Lúcia gritou por cima do barulho do motor. A gente não está indo longe demais? Marcelo olhou para ela por cima do ombro. Relaxa, eu sei o que estou fazendo. E então ele cortou o motor. O silêncio foi súbito, completo. Só o som das ondas batendo no casco do barco. Sofia olhou para trás, confusa. Já chegou, pai? Marcelo desceu da cabine de comando e foi até o centro do convés. Ficou ali, de pé, olhando para Lúcia. E ela viu nos olhos dele. Não era tristeza, não era arrependimento. Era decisão. Lúcia, ele disse, a voz estranhamente calma. Eu preciso te contar uma coisa. O coração de Lúcia acelerou. O quê? Camila tá grávida. As palavras caíram como bomba. Lúcia ficou congelada. Sofia, que estava na proa, virou a cabeça, confusa. Quem é Camila, pai? Marcelo não respondeu. Só continuou olhando para Lúcia. Ela tá de 3 meses. É um menino. Lúcia sentiu o mundo girar. Ela sabia da traição, sabia da outra mulher. Mas ouvir isso, ouvir que ele tinha feito outra engravidar, que ele ia ter outro filho, que ele tinha escolhido recomeçar com outra pessoa... Você é um filho da puta, Lúcia disse, a voz saindo mais rouca que ela esperava. Sofia arregalou os olhos. Mãe! Marcelo virou as costas e andou até a popa do barco. Começou a desamarrar o bote inflável que estava preso ali. O que você está fazendo? Lúcia perguntou, levantando. Eu não posso sustentar 2 famílias, Lúcia. Eu não consigo. E eu não quero viver dividido. Ele jogou o bote na água. Marcelo, o que você está fazendo? Ele entrou no bote com os remos. Tem comida e água na caixa branca ali. Deve dar para vocês 2 dias. Alguém vai passar por aqui. Sempre tem barco pescando. Lúcia correu até a borda. Você não vai nos deixar aqui. Mas ele já estava remando, afastando do barco. Sofia começou a chorar. Pai! Pai! Volta! Lúcia gritou. Gritou até a garganta rachar. Gritou até a voz sumir. Gritou até Marcelo virar um ponto no horizonte. E então, silêncio. Sofia soluçava, abraçada à borda do barco. Lúcia ficou ali, tremendo, não de frio, de choque, de descrença absoluta. Mãe, Sofia choramingou. O pai foi embora? Lúcia se abaixou e abraçou a filha com força. Ele vai voltar, ela mentiu. Ele vai voltar, amor. Mas nem ela acreditava. Ela soltou Sofia e correu até o motor. Tentou ligar, girou a chave, nada. Tentou de novo, nada. Abriu a tampa do motor e viu fios cortados, limpos, precisos, peças removidas.
Marcelo tinha sabotado o motor antes de sair. O pânico subiu pela garganta de Lúcia como um grito preso. Ela correu até a caixa branca que Marcelo tinha mencionado. A caixa de suprimentos de emergência. Abriu. Vazia. Completamente vazia. Só 2 garrafas de água mineral. 1 litro cada. Nenhuma comida. Nenhum sinalizador. Nenhum rádio. Nenhum colete salva-vidas extra. Nada. Lúcia caiu de joelhos no convés. Não, não, não. E Sofia se aproximou, tocando o ombro da mãe. Mãe, tá tudo bem? Lúcia olhou para a filha, para os olhos castanhos dela, tão parecidos com os dela, para os cachinhos escuros balançando com o vento, para o rosto ainda infantil, ainda inocente. E então ela entendeu. Marcelo não tinha deixado elas ali para buscar ajuda. Ele não tinha deixado elas ali para dar um susto. Ele tinha deixado elas ali para morrer. E foi ali, vendo o bote desaparecer completamente no horizonte, que Lúcia entendeu. Ele não estava terminando o casamento. Ele estava eliminando as testemunhas. A primeira noite foi a pior. Não pelo frio, embora o vento cortasse a pele. Não pela fome, embora o estômago de Lúcia já estivesse se revirando. Mas pelo silêncio. Aquele silêncio absoluto, interrompido só pelo barulho da água batendo no casco e pela respiração assustada de Sofia. Lúcia tinha enrolado a filha no único cobertor que encontrou dentro da cabine. Sofia tremia, não de frio, mas de medo. Mãe, o pai esqueceu da gente? Lúcia engoliu seco. Como explicar para uma criança de 6 anos que o pai não esqueceu, que ele planejou, que ele olhou nos olhos delas e decidiu que a vida nova com outra mulher valia mais que a vida das duas? Não, amor. Ele teve um problema. Mas alguém vai vir buscar a gente. Amanhã de manhã, com certeza. Sofia assentiu confiante. Lúcia desejou ter a mesma fé. Ela passou a noite acordada, os olhos fixos no horizonte escuro, rezando para ver uma luz, uma lanterna, um barco, qualquer coisa. Nada. Quando o sol nasceu, Lúcia sentiu um breve alívio. Pelo menos agora ela conseguia enxergar, conseguia avaliar a situação. E a situação era péssima. O barco estava à deriva, sem rumo. A corrente marítima os empurrava lentamente, mas para onde? Lúcia não sabia. Ela olhou ao redor. Água. Só água. Em todas as direções. Nem sinal de terra, nem sinal de outro barco. Ela pegou uma das garrafas de água e tomou um gole pequeno, só para umedecer a garganta. Precisava racionar. 2 garrafas para 2 pessoas. Quanto tempo isso durava? 1 dia? 2? Sofia acordou com o sol no rosto. A primeira coisa que ela fez foi perguntar: Mãe, tem café da manhã? Lúcia sentiu o coração se despedaçar. Hoje a gente vai fazer jejum, tá bom? Tipo quando a gente reza na igreja. Você aguenta? Sofia fez que sim com a cabeça, mas Lúcia viu a decepção nos olhos dela. Dia 1, manhã. Lúcia decidiu agir. Não podia ficar ali parada esperando. Precisava tentar alguma coisa. Ela vasculhou o barco inteiro. Abriu cada compartimento, cada gaveta, cada caixa. Encontrou uma corda velha, um anzol enferrujado, 3 boias de pesca, um isqueiro com pouco gás, uma lona rasgada, nenhum sinalizador, nenhum rádio, nenhum telefone. Mas tinha o anzol. E onde tem anzol, Lúcia pegou a corda, amarrou o anzol na ponta e improvisou uma linha de pesca. Não tinha isca, então ela rasgou um pedaço da lona vermelha e amarrou no anzol, esperando que algum peixe confundisse com comida. Ela jogou a linha na água e esperou, esperou e esperou. 3 horas depois, nada. Nenhum peixe, nenhuma mordida. Sofia estava sentada na sombra improvisada da lona, o rostinho vermelho de tanto sol. Ela não reclamava, mas Lúcia via o jeito que ela tocava a barriga de vez em quando, como se tentasse acalmar a dor da fome. Mãe, a gente vai morrer? Lúcia largou a linha de pesca e foi até a filha.
Abraçou ela com força. Não, a gente não vai morrer, eu prometo. Mas como cumprir uma promessa quando você não tem controle de nada? Dia 1, tarde. Por volta das 3 da tarde, Lúcia viu algo no horizonte. Um ponto branco. Pequeno, mas visível. Um barco. Ela levantou de um pulo, o coração disparado. Começou a acenar, gritando com toda a força que tinha. Ei, aqui! Socorro! Ela pegou a lona vermelha e balançou no ar, tentando criar o máximo de movimento possível. Sofia se juntou a ela, pulando e gritando também. Tio! Tio, aqui! O barco continuou no curso dele, reto, sem desviar. Lúcia gritou até a voz falhar, até os braços doerem, até as lágrimas escorrerem. O barco desapareceu no horizonte. Eles não tinham visto. Lúcia desabou no chão, soluçando. Sofia se ajoelhou ao lado dela, confusa. Mãe, por que eles não pararam? Porque a gente é pequena demais, Lúcia disse, a voz rouca. A gente é invisível. Dia 1, noite. A fome começou a apertar de verdade. Não era mais só desconforto, era dor, uma dor aguda, roedora, que se espalhava pelo estômago e subia pela garganta como ácido. Sofia chorou pela primeira vez. Mãe, dói muito, minha barriga tá doendo. Lúcia deu mais um gole de água para ela. Metade da primeira garrafa já tinha acabado. Amanhã a gente consegue comida, eu prometo. Amanhã eu pesco alguma coisa. Mas nem ela acreditava. Dia 2, manhã. Lúcia acordou com a boca seca e o corpo pesado. Tinha dormido, mas não descansado. Cada músculo doía. A pele do rosto e dos braços estava vermelha, começando a descamar. Queimadura de sol de 2º grau. Sofia estava pior. Ela tinha febre. Lúcia tocou a testa da menina e sentiu o calor. Desidratação. Mãe, tá quente. Lúcia pegou a 2ª garrafa de água. Restava 1 litro, só 1. Ela molhou um pedaço da lona e colocou na testa de Sofia, tentando baixar a temperatura. Deu mais um gole de água para ela. Descansa, amor, só descansa. Sofia fechou os olhos, a respiração superficial. Lúcia olhou para a água ao redor. Água, água por todo lado, e nenhuma gota para beber. Uma ideia absurda passou pela cabeça dela. E se eu nadar até a costa? Ela olhou para o horizonte. Não dava para ver terra, mas ela sabia a direção. Marcelo tinha vindo da costa remando em linha reta. Se ela nadasse na direção oposta, Lúcia levantou, tirou a blusa, ficou só de calça e top. Olhou para Sofia, que dormia. Eu volto, ela sussurrou. Eu volto com ajuda. E pulou na água. O choque do mar gelado a fez arfar. Mas ela começou a nadar. Braçadas fortes, ritmadas. Ela tinha sido boa nadadora na adolescência. Conseguia. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Os braços começaram a pesar, as pernas a travar. Lúcia olhou para trás. O barco estava longe, muito longe, e a costa não aparecia. O pânico tomou conta dela. Eu não vou conseguir voltar. Ela tentou nadar de volta para o barco, mas a corrente estava contra ela. Cada braçada parecia inútil. Ela estava sendo levada, afundando. Sofia! Ela gritou, engoliu água salgada, tossiu. E então, por milagre ou instinto, ela conseguiu. Braçada por braçada, quase se afogando 3 vezes, ela voltou para o barco. Agarrou a escada lateral e subiu, o corpo tremendo de exaustão. Caiu no convés, vomitando água do mar. Sofia tinha acordado e estava chorando. Mãe, eu achei que você tinha ido embora. Lúcia engatinhou até a filha e a abraçou, molhada, tremendo, derrotada. Eu não vou te deixar. Nunca. Dia 2, tarde. Lúcia estava encostada na lateral do barco, os olhos fixos no nada. Sofia dormia de novo, a febre persistente. Restava meia garrafa de água. Lúcia pensou em Marcelo, em como ele tinha planejado tudo. Em como ele tinha olhado para ela, naquele último momento antes de ir embora, e não tinha sentido nada. E então ela viu.
Debaixo do banco onde Sofia dormia, algo brilhou. Lúcia franziu a testa e engatinhou até lá. Levantou o assento. Um celular. O celular de Marcelo. Ela pegou o aparelho com as mãos tremendo. A tela acendeu, sem sinal, mas com bateria e com mensagens antigas. Lúcia abriu o WhatsApp. A última conversa era com Camila. Ela leu. Marcelo, terça-feira, 3 dias atrás. Dia 12, elas somem, depois a gente refaz a vida com a grana do seguro. Camila, você tem certeza? Não vai dar problema? Marcelo, relaxa, acidente no mar, acontece toda hora, ninguém vai desconfiar. Camila, e a Sofia? Marcelo, não tem outro jeito, é ela ou a gente. Lúcia largou o celular, não conseguia respirar. Ele tinha feito seguro de vida, dela e de Sofia. Ela abriu o navegador do celular, entrou no e-mail de Marcelo, ele nunca trocava as senhas. E lá estava, contrato de seguro de vida assinado 2 semanas atrás. Valor, R$300 mil cada, R$600 mil. Lúcia apertou o celular contra o peito. As mãos tremiam, não de medo, de raiva, pura, absoluta. Raiva. Ele não vai ganhar, ela disse para si mesma. Ele não vai. Mas como sobreviver quando até o próprio corpo já desistiu? Dia 3, manhã. Sofia não acordou sozinha. Lúcia teve que chacoalhar ela de leve. Sofia, acorda, amor. A menina abriu os olhos, mas o olhar estava vazio. Sem brilho. Mãe, não aguento mais. Lúcia deu o último gole de água para ela. A garrafa estava vazia. Só mais um pouquinho, filha. Só mais um pouquinho. Mas Lúcia sabia, não ia ter mais um pouquinho. Não ia ter milagre. Não ia ter resgate. Elas iam morrer ali, e Marcelo ia ganhar. Lúcia olhou para o céu azul, limpo, indiferente. Se existe algum Deus, agora seria uma boa hora. Mas o céu não respondeu. E foi ali, segurando a filha inconsciente nos braços, que Lúcia sussurrou. Não ia dar a Marcelo essa vitória. Mas como sobreviver quando até o próprio corpo já desistiu? Dia 4. Manhã. Lúcia não lembrava de ter dormido, mas devia ter desmaiado em algum momento da madrugada. Quando abriu os olhos, o sol já estava alto, forte demais, cruel. Sofia estava deitada ao lado dela, imóvel. O coração de Lúcia congelou. Sofia, Sofia! Ela chacoalhou a filha. Nada. Encostou o ouvido fraco no peito dela, mas estava lá. Graças a Deus, graças a Deus. Mas por quanto tempo? Sofia estava desidratada, com febre, sem forças. Lúcia sabia que o corpo de uma criança não aguenta o que um adulto aguenta. Se não encontrassem água logo, em algumas horas. Ela não conseguiu terminar o pensamento. Lúcia se arrastou até a borda do barco e olhou para a água. Aquela imensidão azul, linda e mortal. Ela pensou em se jogar, em deixar tudo acabar de uma vez. Mas aí olhou para Sofia. E não conseguiu. Deus. A palavra saiu sozinha. Lúcia não rezava fazia anos. Desde que a mãe dela morreu de câncer aos 42 anos, depois de meses implorando por cura. Lúcia tinha perdido a fé naquele caixão. Mas ali, no meio do oceano, sem mais nada a perder, ela fechou os olhos e sussurrou. Deus, se tu existes, se tu tá ouvindo, eu não tô pedindo para mim. Eu mereço isso. Eu fui idiota. Eu confiei no homem errado. Eu coloquei minha filha em perigo. Mas ela não merece morrer por causa dos meus erros. Por favor, não deixa minha filha morrer. Lúcia abriu os olhos. O mar continuava igual. O céu continuava igual. Nada mudou. Ela soltou um riso amargo. Eu sabia. E então ouviu um som, um grito agudo. Lúcia ergueu a cabeça. Uma gaivota. O pássaro estava voando em círculos acima do barco, gritando. Lúcia franziu a testa. Gaivotas não voavam tão longe da costa. Elas ficavam perto de terra, perto de comida. O que ela estava fazendo ali?
A gaivota desceu e pousou na borda do barco. Ficou ali, parada, olhando para Lúcia. E então fez algo impossível. Abriu o bico e largou um peixe. Um peixe pequeno, mas fresco, ainda se mexendo. A gaivota gritou uma vez e voou embora. Lúcia ficou congelada, olhando para a cena. Depois olhou para o peixe, depois para o céu. Isso não é real. Mas era. O peixe estava ali, prata, com escamas brilhando ao sol. Lúcia pegou ele com as mãos trêmulas. Sentiu ele se debater. Era real. Obrigada. Obrigada. Ela não sabia para quem estava agradecendo, mas agradeceu mesmo assim. Lúcia lembrou do isqueiro. Tinha pouco gás, mas talvez o suficiente. Ela improvisou uma grelha com a grade de metal que encontrou dentro do motor quebrado, equilibrou sobre 2 latas vazias e acendeu a chama embaixo do peixe. O cheiro da carne assando foi o melhor cheiro da vida dela. 10 minutos depois, ela acordou Sofia de leve. Filha, acorda. Tem comida. Sofia abriu os olhos confusa, viu o peixe. Mãe, como? Não importa, come. Sofia devorou metade do peixe. Lúcia comeu a outra metade. Era pouco, mas era proteína. Era vida. Sofia fechou os olhos e voltou a dormir, a respiração mais tranquila. Lúcia olhou para o céu. Obrigada. Dia 4. Tarde. Por volta das 2 da tarde, o céu começou a escurecer. Lúcia ergueu a cabeça, franzindo a testa. Não tinha previsão de tempestade. O dia tinha amanhecido limpo. Mas nuvens negras estavam se formando, rápido, muito rápido. E então começou. Chuva, não uma garoa, uma tempestade. Lúcia correu, pegou todas as garrafas vazias, baldes, panelas, qualquer coisa que pudesse armazenar água. Colocou tudo no convés, embaixo da chuva. A água caía forte, gelada, encharcando tudo. E Lúcia não ligava. Ela abriu a boca e deixou a água cair direto na garganta. Bebeu, bebeu, até não aguentar mais. Sofia acordou com o barulho e também abriu a boca, rindo pela primeira vez em dias. Mãe, tá chovendo! Eu sei, eu sei! Elas encheram 8 litros de água em 20 minutos. Quando a chuva parou, tão de repente quanto começou, Lúcia caiu de joelhos no convés molhado e chorou, não de desespero, de alívio. Obrigada, obrigada, obrigada. Dia 5. Manhã. Sofia acordou com cor no rosto. A febre tinha passado. Ela ainda estava fraca, mas viva, muito viva. Lúcia também se sentia diferente, ainda com fome, ainda exausta, mas com algo que não tinha antes, esperança. Por volta das 10 da manhã, Lúcia viu outro barco no horizonte. Dessa vez era maior. Um barco de pesca comercial. Ela pegou a lona vermelha e começou a acenar. Gritou. Sofia gritou junto. E o barco mudou de direção. Ele estava vindo. Lúcia agarrou Sofia, o coração disparado. Eles viram a gente. 15 minutos depois, o barco estava ao lado. 3 pescadores olhavam para elas, chocados. Meu Deus! Vocês estão bem? Um deles gritou. Ajuda! Por favor, ajuda a gente! Eles jogaram uma corda e puxaram Lúcia e Sofia para bordo. Um dos pescadores, um homem de uns 50 anos, pegou Sofia no colo e levou para a cabine. Outro trouxe água e pão. O que aconteceu? Acidente? Lúcia olhou para o homem. E naquele momento ela pensou em Marcelo. Nas mensagens, no seguro. Se ela contasse a verdade, Marcelo ia ter tempo de se preparar, ia contratar advogado, ia inventar história. Ia dizer que foi acidente, que ele foi buscar ajuda, que não sabia que o motor estava quebrado. E quem eles iam acreditar? Nele ou nela? Então Lúcia tomou uma decisão. Meu marido, ele caiu no mar. A gente estava passeando e ele desapareceu. O motor quebrou. A gente ficou à deriva. O pescador fez cara de horror. Caiu no mar. Meu Deus, vocês procuraram? Procurei, mas ele sumiu. Eu acho.
Eu acho que ele morreu. Lúcia disse isso olhando direto para os olhos do homem. Não era verdade. Mas era justiça. Os pescadores levaram Lúcia e Sofia direto para o hospital de Guarujá. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todo mundo ao redor delas. Exames, soro, comida. Sofia estava em observação, mas os médicos disseram que ela ia se recuperar completamente. Lúcia estava deitada na maca quando uma enfermeira entrou no quarto com um celular. Senhora Lúcia, tem um policial querendo falar com a senhora. É sobre seu marido. Lúcia sentou na cama. Pode passar. A enfermeira entregou o telefone. Alô? Senhora Lúcia? Aqui é o delegado Carvalho. A senhora está bem? Sim, estou. Olha, eu preciso te informar de uma coisa. Seu marido, Marcelo Santos, deu entrada aqui na delegacia ontem à noite. Ele registrou o desaparecimento. Disse que a senhora e sua filha caíram no mar durante um passeio. O sangue de Lúcia congelou. Ele tá aí? Tá. Ele tá dando entrevista para a TV agora. Tá chorando, dizendo que tentou salvar vocês, mas não conseguiu. Lúcia sentiu a raiva subir. Delegado, eu preciso falar com o senhor, pessoalmente, agora. 2 horas depois, Lúcia estava na delegacia. Sofia tinha ficado no hospital com uma assistente social. Lúcia entrou na sala do delegado. E lá, sentado numa cadeira com os olhos vermelhos e a camisa amarrotada, estava Marcelo. Quando ele viu Lúcia, o rosto dele mudou. Primeiro choque, depois terror. E então ele desmaiou. Caiu da cadeira, duro. Os policiais correram para socorrer. Lúcia ficou parada, os braços cruzados, observando. Quando Marcelo voltou a si, ele olhou para Lúcia como se estivesse vendo um fantasma. Lúcia, eu achei que a gente tinha morrido. Ela completou, a voz gelada. Era isso que você queria, né? Não, eu fui buscar ajuda. Eu ia voltar. Mentiroso. Lúcia tirou o celular dele do bolso e jogou na mesa. Lê as mensagens para o delegado. Lê sobre o seguro. Lê sobre o plano. Marcelo ficou branco. O delegado pegou o celular. Leu. Então olhou para Marcelo com uma expressão que não tinha mais piedade. Senhor Marcelo Santos, o senhor está preso por tentativa de homicídio qualificado. Marcelo tentou se levantar. Não! Isso é mal entendido. Eu não ia fazer nada. Eu só... 2 policiais seguraram ele. Lúcia se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Você deixou eu e sua filha morrendo no meio do mar, por dinheiro. Mas Deus não deixou você ganhar. Marcelo começou a chorar. Lúcia, por favor. Ela deu as costas e saiu da sala. Dia 6, manhã. A notícia explodiu. Homem tenta matar esposa e filha para ficar com seguro. Jornais, TV, redes sociais. Camila foi presa como cúmplice. As mensagens provavam que ela sabia. O advogado de Lúcia entrou com processo contra Marcelo e contra a seguradora. 2 semanas depois, Lúcia recebeu a notícia. A seguradora pagou indenização por tentativa de fraude. R$ 250 mil. Marcelo foi condenado a 18 anos de prisão. Camila, a 6 anos. Mas a vingança de Lúcia estava apenas começando, porque Deus não salvou ela do mar para ela ficar quieta. 2 semanas depois do resgate, Hospital Santa Casa, Guarujá. Lúcia estava sentada na cadeira ao lado da cama de Sofia, olhando a filha dormir. A menina tinha melhorado muito. A cor tinha voltado para o rosto, as olheiras tinham sumido, o corpo tinha parado de tremer. Os médicos disseram que ela ia se recuperar completamente, sem sequelas físicas permanentes. Mas e as sequelas emocionais? Sofia tinha começado a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, chamando pela mãe, dizendo que o pai tinha voltado, que o barco estava afundando, que ela estava com fome.
Lúcia dormia na cadeira ao lado da cama, porque Sofia não conseguia dormir sozinha. A psicóloga do hospital tinha conversado com Lúcia. Disse que era normal, trauma, que ia levar tempo, que Sofia ia precisar de acompanhamento, de terapia, de paciência. E Lúcia? Lúcia também tinha pesadelos, mas os dela eram diferentes. Nos pesadelos de Lúcia, ela não conseguia salvar Sofia. Nos pesadelos dela, a gaivota não vinha, a chuva não caía, e elas morriam ali, abraçadas, no meio do mar. Ela acordava suando, o coração disparado, checando se Sofia ainda estava respirando. Uma enfermeira entrou no quarto com uma bandeja de comida. "Bom dia, dona Lúcia. Trouxe café da manhã para a senhora." Lúcia olhou para a bandeja. Pão, manteiga, suco, fruta. Mas para alguém que tinha passado 4 dias sem comer, aquilo parecia banquete. "Obrigada." A enfermeira colocou a bandeja na mesinha e saiu. Lúcia pegou o pão, passou manteiga, deu uma mordida e começou a chorar. Porque ela estava viva, porque Sofia estava viva, porque elas tinham sobrevivido 3 semanas depois. Delegacia de Guarujá. O processo contra Marcelo estava avançando rápido. O delegado Carvalho tinha reunido todas as provas, as mensagens no celular, o contrato de seguro, os depoimentos dos pescadores que resgataram Lúcia, o laudo técnico do motor sabotado, e Camila tinha quebrado. Sob pressão dos investigadores, ela tinha confessado tudo. Sim, ela sabia do plano. Sim, Marcelo tinha contado que ia resolver o problema da família. Sim, ela tinha concordado, porque ela queria recomeçar a vida com ele, porque ela estava grávida, porque ela achava que merecia. Agora ela estava presa também, cúmplice de tentativa de homicídio. Lúcia estava sentada na sala do delegado, lendo o relatório final da investigação. "A senhora tem certeza que quer ler isso?" o delegado perguntou. "É pesado." "Eu preciso saber." Ela leu. Marcelo tinha planejado tudo com 3 semanas de antecedência. Tinha feito o seguro de vida, tinha cortado os fios do motor, tinha esvaziado a caixa de suprimentos, tinha escolhido um ponto do mar longe das rotas de navegação. E ele tinha calculado. Com 2 garrafas de água e sem comida, Lúcia e Sofia teriam no máximo 4 dias de vida. Depois disso, desidratação, insolação, falência múltipla dos órgãos. Ele ia esperar uma semana, registrar o desaparecimento, chorar nas câmeras, receber o seguro e recomeçar a vida. Lúcia fechou o relatório. "Ele vai pagar?" O delegado assentiu. "Vai. A promotoria está pedindo 18 anos. Tentativa de homicídio qualificado. 2 vítimas. Uma delas menor de idade." "Ele não sai tão cedo." Lúcia sentiu uma pontada de satisfação. Justiça. Finalmente. 1 mês depois. Audiência de custódia. Lúcia estava sentada na primeira fileira do tribunal, ao lado do advogado que a assistência jurídica do Estado tinha indicado. Sofia tinha ficado com a vizinha. Não precisava ver aquilo. Marcelo entrou na sala algemado, escoltado por 2 policiais. O cabelo dele estava mais comprido, desgrenhado, a barba por fazer, o rosto magro, com olheiras. Ele não parecia mais o pescador confiante que ela tinha conhecido. Parecia um homem quebrado. Quando ele viu Lúcia, tentou olhar para outro lado, mas ela não deixou. Ela o encarou, firme, sem desviar. Que ele veja, ela pensou, que ele veja a mulher que ele tentou matar e que sobreviveu. O juiz entrou, todo mundo levantou. A audiência começou. O promotor apresentou as provas, uma a uma, metodicamente. As mensagens, o seguro, o motor sabotado, o depoimento de Camila. O advogado de Marcelo tentou argumentar. Disse que o cliente estava emocionalmente abalado, que tinha agido sob pressão, que não tinha intenção real de matar. O promotor rebateu. Meritíssimo, o réu cortou os fios do motor.
esvaziou a caixa de suprimentos. Deixou a esposa e a filha de 6 anos no meio do oceano, a 12 quilômetros da costa, sem nenhum meio de comunicação ou resgate. Isso não é pressão emocional. Isso é premeditação. Isso é tentativa de homicídio qualificado. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para Marcelo. O senhor tem algo a declarar? Marcelo abaixou a cabeça. Eu me arrependo. Se arrepende de quê? O juiz perguntou a voz dura. De ter tentado matar sua família ou de ter sido pego? Silêncio. O juiz bateu o martelo. Converto a prisão temporária em preventiva. O réu permanece detido até o julgamento. Lúcia soltou o ar que estava segurando. Vitória. Pequena, mas vitória. 2 meses depois. Acordos extrajudiciais. A seguradora tinha entrado em contato. Eles queriam evitar processo público. Estavam dispostos a pagar indenização por tentativa de fraude. O advogado de Lúcia negociou. Valor final. R$ 250 mil. Quando Lúcia viu o número, não acreditou. 250 mil? Sim. É uma boa oferta, considerando que a gente podia perder no tribunal. Eles têm advogados caros. Lúcia pensou. 250 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Era mais do que ela ia ganhar em 10 anos trabalhando no restaurante. Era liberdade. Eu aceito. 3 meses depois. Novo apartamento. Lúcia assinou o contrato de aluguel de um apartamento de 2 quartos perto da escola de Sofia. Não era luxuoso, mas era limpo, seguro, com varanda que dava para o mar. Sofia correu pelo apartamento vazio, rindo. Mãe, olha, meu quarto é rosa. Lúcia sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. É sim, amor. Você escolheu. Elas não tinham quase nenhum móvel. Só o essencial. Mas não importava. Era delas. Só delas. Naquela noite, Lúcia deitou no colchão inflável que tinha comprado. Sofia enroscada ao lado dela e olhou para o teto. A gente conseguiu. Ela sussurrou. A gente está viva. A gente está segura. Sofia já estava dormindo, a respiração suave. E Lúcia, pela primeira vez desde o mar, dormiu a noite inteira sem pesadelos. 6 meses depois, sábado, 10 horas. Lúcia estava de pé na frente de um ponto comercial vazio na Avenida da Orla. O lugar era pequeno, uns 50 metros quadrados, com grandes janelas de vidro que davam vista para o mar. A pintura estava descascada, o chão rachado, mas a estrutura era boa. O corretor de imóveis estava ao lado dela, segurando a pasta de contratos. É um bom ponto, dona Lúcia. Movimento o ano inteiro. Turista, morador local, todo mundo passa por aqui. Lúcia olhou pela janela. Via o mar. Aquele mesmo mar que quase matou ela. E pensou, eu não vou ter medo de você. Nunca mais. Eu quero, ela disse. Tem certeza? O aluguel não é barato, 1.800 por mês. Eu tenho certeza. Ela assinou o contrato naquele mesmo dia. 8 meses depois, reforma. Lúcia tinha gastado 50 mil reais na reforma. Pintou as paredes de azul claro, como o céu num dia bonito. Instalou mesas de madeira rústica. Colocou quadros com fotos do mar, de barcos, de pôr do sol. Pendurou redes de pesca decorativas no teto e na parede principal. Mandou fazer uma placa de madeira entalhada. Milagre do mar. Cozinha de Lúcia embaixo. Uma frase menor. Porque Deus não salva a gente para deixar a gente parada. Sofia, agora com 7 anos, ajudava a arrumar as mesas, colocando toalhas xadrez vermelhas e brancas. Mãe, você acha que o pessoal vai gostar? Lúcia se abaixou e abraçou a filha. Eu acho que sim, amor. Mas mesmo que não gostem, a gente tentou. E isso já é muito. 9 meses depois, inauguração.
Lúcia tinha convidado todo mundo que conhecia. Vizinhos, colegas do antigo trabalho, a equipe da delegacia, os pescadores que resgataram elas. Até o delegado Carvalho apareceu. O restaurante estava lotado. Gente de pé, conversando, rindo, bebendo caipirinha de limão que Lúcia tinha feito. Quando deu meio-dia, Lúcia bateu uma colher no copo, pedindo atenção. Gente, eu só queria agradecer por vocês terem vindo. Agradecer por terem me ajudado quando eu mais precisei. E, principalmente, agradecer a Deus, porque há 9 meses eu e minha filha estávamos morrendo no meio do mar. E hoje a gente está aqui, vivas, fortes e com um sonho virando realidade. Todo mundo aplaudiu. E naquele dia, Lúcia serviu comida até 10 da noite. Moqueca, camarão grelhado, peixe na brasa, arroz de polvo. Tudo feito com suas próprias mãos. E no final da noite, quando fechou o caixa, ela tinha vendido R$ 1.800. Exatamente o valor do aluguel. Ela olhou para o céu pela janela e sussurrou: obrigada. 1 ano depois, julgamento final. Marcelo foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra 2 vítimas. Camila pegou 6 anos como cúmplice. Lúcia não foi ao tribunal ouvir a sentença. Não precisava. Ela já tinha seguido em frente. Mas naquela noite, quando soube da condenação, ela abriu uma garrafa de vinho barato e brindou sozinha na varanda do apartamento. Pela justiça. 2 anos depois. Crescimento. O restaurante tinha virado sucesso. Começou devagar, com poucos clientes, mas o boca a boca funcionou. As pessoas gostavam da comida, gostavam do atendimento, gostavam da história, porque todo mundo sabia da história de Lúcia. A mulher que sobreviveu 4 dias no mar, a mulher que o marido tentou matar, a mulher que renasceu das cinzas. E as pessoas queriam apoiar essa mulher. Lúcia contratou 2 funcionárias. Jéssica, uma jovem de 19 anos que precisava de primeiro emprego, e Dona Célia, uma senhora de 60 anos que tinha sido demitida do último trabalho por ser velha demais. As 3 viraram uma equipe, uma família. Sofia, agora com 8 anos, ia para o restaurante todo dia depois da escola. Fazia lição de casa numa mesinha no canto, ajudava a dobrar guardanapos, conversava com os clientes. Os clientes adoravam ela, chamavam ela de a princesa do milagre. E Sofia estava melhor. Ainda tinha pesadelos de vez em quando, mas bem mais raros. Fazia terapia 1 vez por semana. Tinha voltado a sorrir, a brincar, a ser criança. 3 anos depois, expansão. Lúcia assinou o contrato de aluguel de um segundo ponto. Esse era maior, em bairro nobre de Guarujá. Decoração mais sofisticada, cardápio expandido. Ela chamou de Milagre do Mar 2 e foi um sucesso também. No final daquele ano, Lúcia tinha lucrado R$ 120 mil. Mais dinheiro do que ela imaginava ser possível. Ela comprou um carro usado mas confiável. Matriculou Sofia em escola particular. Alugou um apartamento maior, de 3 quartos com vista para o mar. E guardou 50 mil numa poupança. Para o futuro, para emergências, para nunca mais depender de ninguém. 4 anos depois. A doação. Lúcia estava no escritório da Guarda Costeira de Guarujá, segurando um envelope. O comandante, um homem de uns 50 anos com um uniforme impecável, estava do outro lado da mesa. A senhora tem certeza disso, dona Lúcia? Tenho, absoluta. Ela abriu o envelope e entregou o cheque. 50 mil reais. O comandante arregalou os olhos. 50 mil reais? Para comprar equipamentos novos, para treinar equipes, para fazer campanhas de segurança no mar. Porque se não fosse pelos pescadores que me acharam, eu e minha filha teríamos morrido. O comandante segurou o cheque com as 2 mãos, emocionado. Dona Lúcia, a senhora não tem noção do impacto que isso vai ter. A gente vai salvar vidas por causa da senhora. Lúcia sorriu. Então valeu cada centavo. A cerimônia de entrega foi transmitida pela TV local.
Lúcia deu entrevista, contou a história dela de novo e, no final, disse algo que virou manchete. Quem foi salvo nunca esquece, e quem esquece não merecia ter sido salvo. 5 anos depois, o barco. Lúcia estava de pé no pier, olhando para o barco novo que tinha acabado de comprar. Era pequeno, só para passeio, mas era seguro. Motor novo, GPS, rádio, kit de primeiros socorros completo, colete salva-vidas certificados. Sofia, agora com 11 anos, estava ao lado dela, segurando um colete laranja brilhante. Mãe, a gente vai mesmo entrar nesse barco? Lúcia olhou para a filha. Você não precisa ir se não quiser. Eu entendo. Sofia olhou para o mar, para o horizonte, e então olhou para a mãe. Eu vou. Mas você promete que a gente volta? Lúcia ajoelhou na frente dela e segurou os ombros dela. Eu prometo. A gente sempre volta. Elas subiram no barco. Lúcia ligou o motor. Saíram do cais devagar. No começo, Sofia estava tensa, agarrada ao banco, os olhos arregalados. Mas depois de 15 minutos, ela começou a relaxar. E depois de meia hora, ela estava sorrindo. Mãe, olha ali, um golfinho. Lúcia olhou. De fato, tinha um golfinho saltando a uns 50 metros. Sofia riu. Um riso verdadeiro, alegre, livre. E Lúcia soube. Elas tinham vencido. O mar não era mais o inimigo. O mar era só mar. 6 anos depois. Solidariedade. Uma noite depois de fechar o restaurante, uma mulher entrou. Era jovem, uns 25 anos, com uma criança no colo. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Desculpa, já fechou? Ela perguntou, a voz trêmula. Lúcia estava contando o caixa. Fechou sim, mas se você tiver com fome, eu posso fazer alguma coisa. A mulher balançou a cabeça. Não é isso. Eu vi sua história na internet. Eu sei que é estranho, mas eu precisava vir aqui. Eu precisava te ver. Lúcia parou o que estava fazendo. Por quê? A mulher respirou fundo. Porque meu marido está me ameaçando. Ele disse que se eu sair de casa, ele vai me matar. E eu tenho medo, muito medo. Mas eu vi o que você fez. Eu vi que você sobreviveu. E eu pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. Lúcia sentiu o peito apertar. Ela levantou, foi até a mulher e segurou as mãos dela. Você consegue, mas não sozinha. Vem, senta aqui. Lúcia sentou a mulher numa mesa, pegou um papel e uma caneta. Anota esses números. Delegacia da Mulher, abrigo de proteção, advogado que me ajudou. Você vai ligar amanhã de manhã e você vai sair dessa. A mulher começou a chorar. Obrigada, obrigada. Lúcia abraçou ela. Você não está sozinha e nunca vai estar. Depois que a mulher foi embora, Lúcia ficou ali, sentada no restaurante vazio, e pensou em quantas mulheres estavam naquela situação, presas, com medo, sem saber como sair, e decidiu, ela ia ajudar. No mês seguinte, Lúcia criou um fundo de apoio. Parte do lucro do restaurante ia para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Pagamento de advogado, aluguel temporário, cesta básica. Em um ano, ela tinha ajudado 17 mulheres. E cada uma delas mandava mensagem depois, agradecendo. Você salvou minha vida. E Lúcia sempre respondia, Deus salvou a minha, eu só tô passando para frente. 8 anos depois, reencontro inesperado. Lúcia estava no caixa do restaurante quando um homem entrou. Ele estava diferente, mais magro, mais velho, com cabelo grisalho. Mas ela reconheceu. Marcelo. Ele tinha saído da prisão. O coração de Lúcia acelerou. Não de medo, de raiva. Marcelo parou na entrada, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Lúcia, eu posso falar com você? Jéssica, que estava na cozinha, apareceu com uma faca na mão. Quer que eu chame a polícia? Lúcia ergueu a mão. Não. Eu resolvo. E ela saiu de trás do balcão e ficou de pé na frente de Marcelo.
a uns 3 metros de distância. O que você quer? Marcelo olhou para ela e ela viu. Ele estava quebrado, completamente quebrado. Eu vim pedir desculpas. Lúcia cruzou os braços. 8 anos depois, eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Mas eu precisava te dizer. Eu me arrependo. Todo dia eu acordo e lembro do que eu fiz. E eu não consigo viver com isso. Lúcia o encarou por um longo tempo. Parte dela queria gritar, queria xingar, queria fazer ele sofrer tanto quanto ela tinha sofrido. Mas outra parte, a parte que tinha crescido, que tinha curado, que tinha evoluído, pensou: ele já sofreu e vai sofrer pelo resto da vida. Eu não preciso fazer nada. Marcelo, ela disse a voz firme, eu não te perdoo e nunca vou perdoar, mas eu também não te odeio mais, porque ódio dói e eu não quero mais sentir dor por sua causa. Marcelo assentiu, os olhos marejados. E a Sofia? A Sofia tá ótima, tá na escola tirando nota boa, tem amigas, tá feliz, e você não vai chegar perto dela, nunca. Se você tentar, eu peço medida protetiva. Marcelo baixou a cabeça. Eu entendo. Ele se virou para ir embora, mas antes de sair, olhou para trás. Lúcia, eu tô feliz que você conseguiu, de verdade. Ela não respondeu. Só viu ele sair e desaparecer na multidão da calçada. E então, respirou fundo. Acabou. Acabou de verdade. 10 anos depois, hoje, Lúcia está com 44 anos. O cabelo tem alguns fios grisalhos, mas o rosto ainda é bonito, marcado pela experiência, mas não pela amargura. Os olhos têm rugas nos cantos, daquelas que vêm de sorrir muito. O restaurante Milagre do Mar virou referência em Guarujá. Tem 3 filiais agora. Aparece em guias turísticos. Ganhou o prêmio de melhor restaurante de frutos do mar da região por 2 anos seguidos. Sofia tem 17 anos. Está no último ano do ensino médio. Quer estudar veterinária. É uma menina forte, inteligente, cheia de sonhos. Ainda lembra do que aconteceu, mas não deixa aquilo definir quem ela é. E Lúcia? Lúcia acorda todo dia às 5 da manhã. Vai para o restaurante, cozinha, conversa com clientes, fecha o caixa, volta para casa, janta com Sofia. E sente gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter vencido. Gratidão pela segunda chance que Deus deu. Hoje, sexta-feira, 18 horas. Lúcia está no pier, de pé ao lado do barco dela. Sofia está ao lado. Mãe, a gente vai mesmo? Vamos, como todo fim de semana. Elas sobem no barco. Lúcia liga o motor. Saem do cais. O sol está começando a se pôr, pintando o céu de laranja, rosa, roxo. Lúcia pilota em silêncio, o vento no rosto, o som das ondas ao redor. Depois de 20 minutos, ela desliga o motor. Ficam ali, balançando suavemente, no meio do mar. Sofia senta na proa, as pernas balançando para fora, igual fazia quando tinha 6 anos. Mãe, você ainda tem medo? Lúcia pensa. Não tenho mais. Por quê? Porque o mar não é o inimigo, filha. O mar só foi o palco. O inimigo era o medo. E eu venci o medo. Sofia sorri. E então uma gaivota passa voando acima delas. Grita uma vez e segue em frente. Lúcia olha para cima. Obrigada, ela sussurra. Sofia frente à testa. Com quem você está falando? Lúcia sorri. Com quem me salvou. Lição de vida integrada à narrativa. Lúcia aprendeu naqueles 4 dias no mar que a gente não sabe do que é capaz até perder tudo. Que milagres acontecem, mas eles vêm para quem não desiste. Que vingança não é ódio, é justiça. E que o mar, no final, nunca foi o inimigo. O inimigo era o medo, e o medo ela venceu. Ela aprendeu que Deus salva. Mas a gente que precisa ter coragem de recomeçar. Que perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre liberar a si mesmo.
Que o passado não define quem você é, mas como você reage ao passado, sim. E principalmente, ela aprendeu que às vezes Deus nos coloca no meio do mar para nos mostrar quem realmente somos quando tudo afunda. E quando a gente descobre quem é, nada mais pode nos destruir. Cena final. Eco aberto. Hoje, toda vez que uma gaivota pousa no convés do barco de Lúcia, ela para o que está fazendo, olha para o pássaro e agradece, porque alguns milagres não precisam ser explicados, só vividos. E Lúcia vive, todo dia, com gratidão, com propósito, com fé. Ela não sabe se aquela gaivota foi enviada por Deus, se foi coincidência, se foi instinto animal, mas ela sabe que foi a diferença entre vida e morte. E isso é suficiente. 10 anos depois daquele dia no mar, Lúcia está no topo da vida dela. Não porque ficou rica, não porque se vingou, mas porque ela sobreviveu. E sobreviver, às vezes, é a maior vitória de todas. CTA final, separado da narrativa. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que milagres existem. Que não importa o quão fundo você afundou, você pode renascer. Que Deus não salva a gente para deixar a gente parada. Deixe nos comentários. Você acredita que foi Deus que enviou aquela gaivota? Ou foi só sorte? A gente quer saber o que você pensa. E se inscreva no canal. Ative o sininho, porque aqui a gente não conta histórias. A gente conta milagres. E o próximo milagre pode ser o seu. Lúcia estava de pé na porta do novo restaurante, os braços cruzados, observando o movimento. Era sábado à noite e todas as mesas estavam ocupadas. O cheiro de frutos do mar grelhados enchia o ar. Risadas de clientes, talheres batendo em pratos, música baixa ao fundo. Ela tinha chamado o lugar de Milagre do Mar. E não era ironia, era gratidão. Sofia estava sentada no balcão, as pernas balançando, desenhando num caderno. Ela tinha acabado de fazer 7 anos. Estava mais alta, mais forte, mais saudável. Ainda tinha pesadelos às vezes. Acordava no meio da noite chamando pela mãe. Mas estava bem, viva. Mãe, você viu meu desenho? Sofia gritou, acenando o caderno. Lúcia foi até ela e olhou. Era um barco no meio do mar, e acima dele, uma gaivota. Lúcia sentiu o peito apertar. Tá lindo, filha. É a gaivota que te salvou, né? Lúcia beijou a testa dela. É, a gaivota que nos salvou. Os primeiros meses depois do resgate tinham sido um turbilhão. Lúcia passou semanas dando depoimentos, indo em audiências, enfrentando advogados de Marcelo que tentavam provar que tinha sido mal entendido. Mas as provas eram incontestáveis. As mensagens, o seguro, o motor sabotado. Marcelo foi condenado, Camila também. Mas o que realmente mudou a vida de Lúcia foi o dinheiro da indenização. 250 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. No começo, ela pensou em guardar, investir, garantir o futuro de Sofia, mas uma noite, deitada na cama do apartamento alugado, ela teve uma visão, não literalmente, mas algo parecido. Ela lembrou da cozinha do Mar Azul, onde tinha trabalhado por 15 anos. Lembrou do cheiro, do calor, da sensação de criar algo que alimentava as pessoas. E pensou, por que não fazer isso para mim? 3 meses depois, Lúcia assinou o contrato de aluguel de um ponto comercial perto da orla de Guarujá. Um espaço pequeno, mas com vista para o mar. Ela reformou tudo, pintou as paredes de azul claro, colocou mesas de madeira rústica, dependurou redes de pesca decorativas no teto. E no dia da inauguração, ela colocou uma placa na entrada. Milagre do Mar, Cozinha de Lúcia. E embaixo uma frase pequena, discreta, porque Deus não salva a gente para deixar a gente parada. O restaurante deu certo. Não do dia para a noite, mas aos poucos. As pessoas começaram a vir. Primeiro, curiosos que tinham visto a história de Lúcia na TV.
Depois, gente que gostou da comida. E depois, clientes fiéis que voltavam toda semana. Lúcia cozinhava. Sofia ajudava a levar os pratos. Às vezes, clientes perguntavam: "É verdade que você ficou 4 dias no mar?" E Lúcia respondia, sempre com a mesma calma: "É." E foi lá que eu aprendi que a gente só sabe do que é capaz quando não tem mais nada. Mas nem tudo foi fácil. Teve dia que Lúcia acordou e não quis sair da cama. Teve dia que ela olhou para o mar e sentiu medo. Teve dia que ela pensou em Marcelo e a raiva voltou forte, queimando por dentro. Uma vez, Sofia perguntou: "Mãe, você ainda ama o papai?" Lúcia parou o que estava fazendo. Olhou para a filha. "Não, amor, eu não amo mais, mas também não odeio. Eu só sinto pena." "Pena?" "É, pena de alguém que teve tudo e escolheu o nada." Sofia pensou por um momento, depois voltou a desenhar. 1 ano depois do resgate, Lúcia fez algo que tinha prometido a si mesma. Ela doou R$ 50.000 para o projeto de resgate marítimo da Guarda Costeira de Guarujá. O dinheiro foi usado para comprar equipamentos novos, treinamento de equipes e campanhas de conscientização sobre segurança no mar. Na cerimônia de entrega do cheque, o comandante da Guarda Costeira fez um discurso. A senhora Lúcia poderia ter guardado esse dinheiro. Poderia ter usado para ela, mas ela escolheu salvar outras vidas, porque quem foi salvo nunca esquece. Lúcia não disse nada. Só assentiu, os olhos marejados. 2 anos depois, Lúcia estava no cais, de pé ao lado de um barco novo. Um barco pequeno, mas seguro, com motor novo, rádio, GPS, kit de primeiros socorros, colete salva-vidas. Sofia estava ao lado dela, agora com 8 anos, usando um colete laranja brilhante. "Mãe, a gente vai sair de verdade?" Lúcia sorriu. "Vamos, mas só se você prometer que vai usar o colete o tempo todo." "Eu prometo." Lúcia subiu no barco, ligou o motor. Saíram do cais devagar. Era a primeira vez que Lúcia voltava para o mar desde aquele dia. A princípio, ela sentiu o coração acelerar. Sentiu o medo subir. Mas então respirou fundo e olhou para o horizonte. O mar não era o inimigo. O mar tinha sido palco. O inimigo tinha sido gente. E gente ela já tinha vencido. Elas navegaram por meia hora. Sofia sentou na proa, rindo cada vez que uma onda espirrava água nela. Lúcia pilotava, o vento no rosto, o sol na pele. Em algum momento, uma gaivota passou voando acima delas. Gritou uma vez e seguiu em frente. Lúcia olhou para cima e sussurrou: "Obrigada." Naquela noite, de volta ao restaurante, Lúcia estava fechando o caixa quando uma mulher entrou. Era jovem, uns 25 anos, com uma criança no colo. "Desculpa, a gente já fechou," Lúcia disse, educada. A mulher olhou para ela, os olhos vermelhos. Eu vi sua história na internet. Eu sei que é estranho, mas eu precisava vir aqui. Eu precisava te ver." Lúcia franziu a testa. "Por quê?" A mulher engoliu seco. "Porque meu marido está me ameaçando. Ele disse que se eu sair de casa, ele vai me matar. E eu tô com medo. Mas eu vi o que você fez. Eu vi que você sobreviveu. E eu pensei, se ela conseguiu, eu também consigo." Lúcia sentiu o coração apertar. Ela foi até a mulher e segurou as mãos dela. "Você consegue. Mas não sozinha. Vem, senta aqui." Lúcia sentou a mulher numa mesa. Pegou um papel e uma caneta. "Anota esses números. É da delegacia da mulher. Do advogado que me ajudou. Você vai ligar amanhã de manhã. E você vai sair dessa." A mulher começou a chorar. "Obrigada, obrigada." Lúcia abraçou ela. "Você não está sozinha." Depois que a mulher foi embora, Lúcia ficou ali, parada no meio do restaurante vazio. Sofia desceu da escada, esfregando os olhos. "Mãe, quem era?" "Uma amiga." "Você nem conhece ela." Lúcia sorriu. "Agora conheço."
3 anos depois do resgate. Lúcia estava dando entrevista para um podcast sobre superação. O entrevistador perguntou: Lúcia, você acha que foi Deus que te salvou? Lúcia pensou por um longo momento. Eu acho que foi fé. E fé não precisa vir de igreja. Fé é acreditar que amanhã pode ser melhor, mesmo quando hoje é o inferno. Deus, universo, destino. Chama do que você quiser, mas no final quem se salvou fui eu. Com ajuda, claro, mas eu. E a gaivota? Lúcia riu. A gaivota foi um empurrãozinho, mas eu que decidi não desistir. 5 anos depois. Lúcia estava na praia, sentada na areia, vendo Sofia brincar com as amigas. A menina tinha 12 anos agora, alta, forte, cheia de vida. O celular de Lúcia tocou. Era o advogado. Lúcia, tenho uma notícia. Fala. Marcelo pediu para falar com você. Ele quer se desculpar. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Não, eu não preciso da desculpa dele. Eu já segui em frente. Ela desligou, olhou para o mar, para o horizonte infinito e pensou: algumas pessoas merecem perdão, só esquecimento. 10 anos depois, Sofia tinha 17 anos. Estava terminando o ensino médio. Queria estudar veterinária. Lúcia estava no restaurante, agora expandido, com 2 filiais. Ela tinha virado referência em Guarujá, não só pela comida, mas pela história. Uma noite, depois de fechar, Lúcia subiu no barco dela, o mesmo barco que ela tinha comprado anos atrás. Ela saiu para o mar, sozinha, sem medo. Desligou o motor no meio da água. Ficou ali, em silêncio, balançando com as ondas. E então ela falou para o vento, para o mar, para o céu: eu venci. E pela primeira vez em 10 anos ela chorou. Não de tristeza, de orgulho. Hoje, Lúcia está com 44 anos. O restaurante é um sucesso. Sofia está na faculdade, estudando veterinária, realizando o sonho. Marcelo cumpriu a pena e saiu da prisão, mas nunca mais tentou contato. Camila voltou para a Argentina. E Lúcia está bem. Ela acorda todo dia às 5 da manhã. Vai para o restaurante, cozinha, conversa com clientes, fecha o caixa, volta para casa, janta com Sofia. E toda sexta-feira ela vai para o cais, sobe no barco e sai para o mar. Não para pescar, não para passear, mas para lembrar. Lembrar que ela sobreviveu, lembrar que ela venceu. E lembrar que às vezes Deus nos coloca no meio do mar para nos mostrar quem realmente somos quando tudo afunda. Lúcia aprendeu naqueles 4 dias no mar que a gente não sabe do que é capaz até perder tudo. Que milagres acontecem, mas eles vêm para quem não desiste. Que vingança não é ódio, é justiça. E que o mar, no final, nunca foi o inimigo. O inimigo era o medo. E o medo ela venceu. Hoje, quando uma gaivota pousa no convés do barco de Lúcia, ela para o que está fazendo e olha para o pássaro. E agradece, porque alguns milagres não precisam ser explicados, só vividos. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que milagres existem. E deixe nos comentários, você acredita que foi Deus que enviou aquela gaivota? Ative o sininho para não perder a próxima história de superação, porque aqui a gente não conta histórias, a gente conta milagres.